Vamos começar a nossa conversinha. Nós já estamos conversando, né? Então, E, as outras pessoas estão no escurinho aí do cinema, né? Inclusive a Dani, que está em casa hoje. ai, bom. Eu já não está aqui, está lá na casa dela. E todos estão no escurinho, só estamos nós dois aqui. Estou vendo vocês dois. Vamos conversar, nós três aqui. E aí, cadê o chopinho? Cadê a cerveja? Hoje está quente. A Paulette, ela fez uma cirurgia no nariz, parece, e ela está com um pouco, ela está meio nasalada, ela falou que ela vai ficar só ouvindo o que a gente vai falar, pelo menos por enquanto. E aí? Então vamos começar. Tem o Jeff T. Oi, Jeff T. Tudo jóia? Eu pronunciei certo? É Jeff T. Jeff, meu querido. É isso Jeff. mesmo. Beleza. Então, aqui, estamos juntos aqui. Ó, hoje, a gente pode falar do que a gente quiser, viu? Somos só nós, é mais uma conversa, assim, a gente troca ideias, né? É um bate-papo sobre Vedanta. Seja o que for que a gente falar, eu vou levar para o Vedanta sempre, tá? Então, a gente pode falar de viagem, de que tá calor, de governo, Lula, Bolsonaro, qualquer coisa que eu sempre vou levar para o Vedanta. E costuma ser o melhor, viu? A melhor coisa. Mas aí, enquanto não surge o assunto, eu vou puxando algum, né? E os Vedas falam de uma coisa muito importante, que é cama. Cama, K-A-M-A. Não é a nossa cama de dormir, não. É K-A-M-A. Cama significa desejo, tá bom? Desejo. Então, é um assunto, assim, bastante recorrente, eu já falei aqui algumas vezes. E o que o desejo faz, na verdade? Cria campos de experiência, faz muitas coisas, mas cria campos de experiências para nós. Esses campos de experiências, em sânscrito, é kshetra, kshetra. Então, vamos falar de um aspecto disso. Pensa bem, tudo acontece em função dos nossos desejos. Quer dizer, eu sei que podem ter acidentes, essas coisas, né? Mas eu vou chegar lá. Então, por exemplo, se a gente quiser escovar os dentes, a gente vai escovar os dentes. Mas por que a gente vai escovar os dentes? Porque a gente tem desejo de fazer isso. Pronto. E aí está criado um campo de experiências, um kshetra para a gente. A gente pode escovar o dente, e aí vai pegar a pasta de dente, tá ela lá, toda apertadinha em cima, né? Tá toda apertadinha errada. Aí, aí a gente fica com raiva, porque as pessoas da casa não apertam a pastinha direito, isso é comum, não é? Ou então a pasta não está lá, então a gente vai escovar o dente, isso acontece muito comigo, eu acho que eu moro sozinho, né? Então só eu aperto a minha pasta. Mas eu vou escovar o dente e bato a escova, e aí forma uma afta, que é um saco isso. Quer dizer, olha quantos sentimentos são gerados por um simples escovar os dentes. Mas escovar os dentes teve origem com o meu desejo de ir lá escovar. Então, eu costumo até dar um exemplo muito simples de apertar o botão de um elevador. Você vai... Por que você aperta o botão de elevador? Porque você quer sair, né? Ou chegar em casa, sei lá, vamos supor que a gente queira sair. A gente aperta o botão porque a gente quer ir para a rua, a gente quer pegar o elevador, ir para a portaria e ir embora. Só isso, não é nada. Aí a gente aperta o botão. Pronto. A gente chamou o elevador, porque a gente desejou isso. Da mesma forma que escovar os dentes, está gerado aí um campo de experiências. Geralmente, o elevador demora mais do que a gente desejaria, não é? Por mais rápido que ele seja, a gente não gosta de estar ali esperando. A gente gostaria mesmo de ter um teletransportador da Enterprise para levar a gente rapidinho. Eu ia adorar isso. E aí, o que acontece? A gente pega o botão e faz assim. Ó. Mas adianta fazer assim? Já apertou uma vez. Principalmente aquele botão que aperta e fica uma luzinha em volta. Aí a gente sabe que apertou, porque a luzinha está ali. No meu prédio é assim, o elevador está logo ali. E mesmo com a luzinha acesinha em volta do botão, a gente aperta. Mas por que aperta?
Isso, segundo os Vedas, é uma doença. Tá? Aqui no nosso Ocidente, a gente acha que doenças são só os sintomas, a gente trata os sintomas, né? Então, doença aqui é uma úlcera. Úlcera é doença? Aqui é. Mas isso, esse estado mental de apertar o botãozinho, é um gerador de úlcera, por exemplo. Pode gerar outras coisas, pode gerar dermatite seborreica, pode gerar herpes até. Herpes é mais a raiva, mas isso é raiva também. Pode gerar algumas doenças. E os Vedas dizem que o estado que antecede o sintoma da doença é doença também. E deve ser tratado igualmente a uma doença. Só que aqui no nosso Ocidente, a gente vai ao médico quando o sintoma já aparece. A gente diz, médico, estou doente. Uma pessoa do Vedanta deve dizer, não, você já estava doente antes. Você se tratou antes? Não. Ah, mas só agora você vem para mim? Né? Então, tem que tratar antes. O que a Beth faz, por exemplo, né? Tá? É uma especialista em tratar as pessoas antes. E não é? Ela faz reiki nas pessoas. O Vedanta, ele Só chega pepino, não, a maioria já vem com o problema. É raro ser uma prevenção. Você está falando do elevador, eu fiquei imaginando ainda aquela pessoa que chega junto com você ali do lado e ela está vendo que a luz está acesa e ela precisa literalmente apertar o botão também, né? Você já chamou o elevador? Esses ainda são, como falou o Jeff aqui, ainda mais ansiosos do que aquele que estava ali, que está querendo apertar a segunda vez, né? Tem gente que chega a ver o botão lá e. Incrível, é impressionante. Mas aí a gente tem que começar a observar a gente mesmo, sabe? Quando a gente estuda o Vedanta, o Vedanta é o estudo do eu, sempre eu. Né? E tem uma frase lá, assim, muito famosa: o caminho do yogi é sempre individual. A gente tem que sempre olhar para a gente. Só que a gente costuma apertar o botãozinho do elevador e a gente fica só olhando para o elevador, vendo aqueles numerozinhos pulando, né, os andares. O elevador está demorando, o elevador está demorando, o elevador está demorando. Mas a gente nunca olha para a gente mesmo. Então a gente está viciado a olhar para fora de nós, e nunca para dentro de nós. Nosso primeiro exercício de hoje aqui, para nós três que estamos aqui conversando, né? Jeff, Norma e Beth. A gente vai passar a observar todos os kshetras da nossa vida, tudo o que acontece, fruto dos nossos desejos. Ah, mas e o que não é dos nossos desejos? Aí a gente vai deixar para um outro sábado, no final de tarde, conversarmos sobre isso. Né? Hoje vamos conversar sobre o que é fruto do nosso desejo. Então, vamos observar os kshetras. E as mínimas experiências são válidas, porque a gente só tem o vício de achar que as coisas válidas são as grandes experiências, né? É, uma mudança de emprego, sei lá, o nascimento ou a morte de alguém, sei lá o quê. Mas não é isso. Isso também é. Mas também são igualmente experiências, né, kshetras, as pequenas experiências. E elas são até mais significativas. Por quê? Porque acontecem toda hora. Então, no nosso dia a dia, quantas, talvez 100, 200, 300, sei lá, não passei, não sei. Quantas experiências a gente passa? Um simples apertar de um elevador, do botão, um simples escovar os dentes, são experiências. E se a gente usar isso como experiências para a gente nos conhecer melhor e para a gente expandir a consciência, eu garanto bastante que a gente vai evitar úlcera, gastrite, dermatite seborreica, herpes, queda de cabelo e muitas outras coisas. Muitas outras coisas. Então, isso foram só exemplos. Eu quero conversar de um assunto bastante interessante hoje. Assim como aqui nessas pequenas coisas, tudo acontece, nem tudo, mas na aula de hoje é em função dos nossos desejos. As coisas acontecem em função dos nossos desejos. Assim também é o nosso nascimento aqui nesse planeta. Quando
eu vou apertar o elevador. Isso acontece porque eu tive um desejo de ir para a rua. Da mesma forma, quando estamos desencarnados, também temos desejos. Desejos que nós nos sentimos atraídos por ele, e temos coisas que nos repudiam também. São os ichas e dveshas, né? São os desejos e repulsões. Igualmente temos. Jeff levantou a mão. Eu gosto desse negocinho. Você levantou a mão eletronicamente, mas se levantar assim, eu vejo também. Não, Marcelo, é só para te perguntar a diferença do desejo, a vontade e a compulsão. Qual a diferença dos três? O desejo e vontade. Eu vou sempre pelo sânscrito, tá? Desejo e vontade, eu acho que é a mesma coisa. Eu não sei assim o que você está pensando quando você falou desejo e vontade. Não é kama, em sânscrito é kama. Né? Não é, o que você pensou, Jeff, quando você falou desejo e vontade, as duas palavras? Não é a mesma coisa? Qual é o seu pensamento? Não, era essa minha dúvida, que eu fiquei pensando se tem alguma diferença entre quando eu desejo algo ou quando eu tenho vontade de fazer algo, né? Aí eu fiquei pensando, será que é diferente? Será que é a mesma coisa? Aí eu fiquei na dúvida, né? A compulsão, essas palavras em português, elas são muito perigosas, né? Porque você pode falar uma coisa e eu posso pensar outra da palavra, né? Mas a compulsão, pelo que eu estou entendendo, pelo que eu entendo da palavra, é um desejo exagerado de fazer alguma coisa, né? Por exemplo, compulsão por comer. Então, eu como exageradamente, eu não consigo parar. Seria isso, não é? Não é uma compulsão, um desejo exagerado, e eu não consigo parar de fazer aquilo. Pode ser comer, pode ser sexo, pode ser... Tem as dependências químicas também, mas sem ser dependência química, são desejos intensos da gente. Vamos entender esses desejos intensos, então, que o Jeff falou. Vamos entender isso através desse assunto mesmo que eu estava falando, do nascimento. Olha só, eu vou dar um exemplo, tá? Um exemplo. Vou pensar no exemplo agora. Já puxando para o lado do Jeff aí. Eu conheço uma moça que faz aula com a gente, assim, frequentemente, já há anos. Ela, antes de nascer, né, então estava na vida espiritual lá nas colônias espirituais. Está um tempão desencarnada lá nas colônias espirituais. E aí, as, as pessoas falaram assim, olha, lá na Terra, agora tem isso, ó, tem cinema. Lá na Terra tem comida gostosa, tem restaurante, tem, tem transa, tem sexo, tem parques de diversões, tem montanha-russa, tem praia. Aí ela falou, nossa, caramba, que maravilha! Eu acho que eu queria tanto desfrutar de tudo isso, aproveitar esse planeta que tem céu azul, eu queria muito isso. Algo do tipo, sabe? Um desejo simples. Nossa, eu queria tanto desfrutar. Olha, ela quer muito desfrutar das coisas. Isso não é um desejo? Esse desejo foi tão forte nela, e ela nasceu por causa disso. É uma senhora já hoje. Ela mora aqui perto, mora a uns 300 metros daqui. Ela, ela viveu numa época, que foi a época dos hippies, sabe? Que rolava droga à vontade e sexo à vontade, sem dizer como é que é, hoje em dia fala, sem dizer que era assédio ou eu estava pensando em outra palavra. Sem dizer que era nada errado.
não é? Hoje em dia tem muita Sem restrição. Hoje, compromisso, despreocupada, é isso que você está falando. não, e sem o outro dizer, você está, como é que é? Me degradando, você não está me respeitando como pessoa, você não está me respeitando como homem, como mulher. Hoje tem muito isso, não é? Mas na época dos hippies era uma coisa solta demais, né? Eu esqueci a palavra que eu ia dizer, mas era uma coisa bastante livre. E ela viveu justamente nessa época, assim, a época da juventude dela, né? Então ela desfrutou de todas as drogas que ela podia desfrutar, foi casada com teve um casamento ela com um homem, teve um casamento, ela casou com 4 pessoas ao mesmo tempo, ou 5, sabe? Coisas que naquela época, ela conta isso com uma naturalidade, com uma alegria. Ela viveu a vida dela sexual de uma forma muito intensa e ela gosta de comer tudo. Ela gosta de aproveitar, ela gosta de doce, de salgado, de bebida alcoólica, ela gosta de viver a vida intensamente, ela realmente gosta muito disso. Pronto, ela nasceu com esse desejo. E isso foi o desejo, quando ela nasceu aqui, já como ser humano, é um desejo que ficou subconsciente nela. Ela não sabe que teve esse desejo antes de nascer, mas viveu com esse desejo a vida inteira. Olha, vão pensando no caso de cada um, hein? Por que cada um aqui de nós, Beth, Norma e Jeff, por que nós nascemos? Por que nós escolhemos nascer? Tá bom? Essa senhora foi isso. Então, Jeff, essa senhora, eu não estou inventando o caso, não, é verdade isso. Quando eu invento o caso, eu falo, olha, eu vou criar um caso fictício. Mas eu não gosto, eu gosto de falar coisa real. E gosto que as dúvidas sejam reais também, tá? Problemas de vocês, ou coisa de vocês. Então, ou de filme, eu gosto de analisar filme também. Então, o cenário de vida dessa mulher é esse. Ela me conheceu há muito tempo, põe tempo nisso, talvez uns 15 anos. Ela veio fazer uma consulta comigo, que ela tava assim, de consciência pesada, porque ela estava se achando, ela entrou numa coisa espiritual, que não sei exatamente qual, que eles disseram que ela está muito materialista, os desejos dela estavam muito voltados para as coisas mundanas, e ela estava se sentindo mal com isso. E aí veio me consultar. Eu tive umas visões e tudo, e eu vi esse desejo dela antes de nascer. Aí eu falei assim, eu queria falar o nome dela, mas então vou falar Dona Cláudia. Pronto, não é esse o nome dela, não. Mas aí, Dona Cláudia é o seguinte. Lembrei da palavra que eu ia falar anterior. Olha como é a cabeça da gente. Constrangimento. Né? Hoje em dia tem essa palavra, constrangimento. Você está me constrangendo. Você está me constrangendo. Hoje em dia eu vou dar cantada numa menina, mas você está me constrangendo. Hoje em dia todo mundo se sente muito constrangido, né? Um monte de gente babaquinha. Uma geração de merda. Mas, na época da Dona Cláudia, não tinha isso. Ninguém se sentia constrangido. Era uma putaria, que era uma pegação. E a Dona Cláudia escolheu para nascer exatamente nessa putaria toda que ela adorou. E droga rolando livre, e uma coisa. E ela foi no Central Park várias vezes, né? E ganhou dinheiro com a profissão. Ela trabalhava, viu? Bom, alta funcionária e curtia a vida demais. Então, a Dona Cláudia, eu falei para ela, já há uns 15 anos, tudo isso que eu estou falando para vocês. Eu falei, Dona Cláudia, a senhora nasceu... Quando eu falei senhora, ela falou, você não me chama de... Como é que eu vou chamar uma moça dessa de senhora, né? Ela não quer ser chamada de senhora. Então, eu falei, ela me mandou tomar no cu mesmo. Assim, pá, na lata. Então, eu adorei. Não me senti constrangido, eu adorei. É a coisa dela. Então, eu falei, você nasceu, Cláudia, para desfrutar da vida. Esse é o seu desejo. Você não pode reprimir isso. Você não pode dizer isso é uma coisa materialista. Você nasceu para isso. É o seu desejo original. Se você se reprimir quanto a esse desejo dessa encarnação, você vai se autogerar doenças.
você vai gerar doenças autorrepressivas. Sabe uma doença autorrepressiva? O câncer. Câncer é uma doença de uma pessoa que é autorrepressiva, ou de uma pessoa, seria o Saturno o escorpião com trânsito de Saturno, sabe? O escorpião é uma coisa intensa. Quando chega o Saturno, ele restringe o escorpião. Isso é uma causa astrológica de um pré-diagnóstico de um possível câncer. Então, pessoas assim, eu falei, Cláudia, se você continuar assim, você vai se gerar doenças e você vai ter uma vida infeliz. Então, desfrute da sua vida como você sempre quis e você nasceu para isso. Então, enquanto o mundo puder, em sânscrito seria, enquanto o Dharma permitir, se não for nada contra o Dharma, né? Enquanto o mundo deixar, você vai desfrutar da sua vida. Pronto. Essa é a experiência dela. Porque só fosse isso, ela já estaria ali. Eu tirei 1 tonelada de cada ombro dela. Ela se sentiu livre para viver a vida. E a partir daí, é a experiência que ela vai ter, é o kshetra. Por exemplo, hoje, ela é uma senhora bastante gorda. Ela já está bastante... Ela deve ter o quê? Uns 80 anos, talvez, um pouco menos. E ela é bem gorda. E aí, ela pode comer tudo que ela quer? Não pode. Porque ela, na cabeça dela, quer emagrecer, porque ela quer ficar mais esbelta, essas coisas. E aí, apareceu uma doença no coração dela, que também não permite que ela seja muito gorda, porque ela vai fazer muito esforço andando, e aí não pode. Então, ela tem que emagrecer. Não pode comer tanto quanto ela gosta. Ela pode querer comer, Jeft. Está aí a compulsão dela. Ela tem uma compulsão pela vida. Está errada essa compulsão? Não está. É o fruto do desejo dela. Então, esse desejo intenso dela só vai ser uma causa de sofrimento para ela enquanto ela não entende ela mesma. Mas a partir do momento que ela se vê, que ela se entende, ela está plena, ela se realizou. Vou viver minha vida. Aí, o cenário da vida vai mexendo com a cabeça dela. Quando ela não pode comer tudo o que ela quer, ela não pode mais consumir todas as drogas que ela queria, porque senão o coração dela vai para o beleléu. E ela ama tanto a vida, que ela não se permite ser uma suicida. Porque ela poderia falar, e se dane a vida, eu vou consumir minhas drogas, eu vou comer o que eu quiser, e se eu morrer, morri. Não é assim. Ela ama a vida, e ela poderia viver 1000 anos, e ela viveria feliz. Então, ela, por exemplo, ela se tornou uma grande ativista, politicamente, porque ela quer viver isso, ela quer viver política. E atualmente ela é ativista de árvores da rua. Ela fiscaliza as árvores, sabe? A poda ilegal, pessoas que depredam a rua. E ela teve que largar isso tudo, porque o cardiologista dela falou, Cláudia, se você continuar como ativista, você vai morrer de infarto. Você tem que ter uma coisa zen. Aí, ela vai se doutrinando em função dos próprios desejos. Ai, que triste, isso eu não posso. Como ela vai lidar com essa tristeza? Como o cara que toca o botão do elevador vai lidar com a ansiedade dele? Como eu, escovando o dente, vou lidar com a minha raiva de formar uma afta aqui? Aí é outro assunto, outra conversa entre a gente, outro tema, outra aula. Hoje a gente só tem que entender desejo e campo de experiências. O que nos faz nascer nunca é o que se chama um karma. Eu não estou aqui sendo punido por nada. Não existe a palavra punição no Vedanta. Não existe um Deus que pune. Isso não existe. Eu fiz mais ações. Tenho que ser punido por elas. Eu ceguei muitas crianças em vidas passadas. Hoje eu tenho que nascer cego. Não é assim. Eu destruí financeiramente a vida de muitas pessoas. Hoje eu tenho que nascer pobre. Não é assim.
Isso não levaria a nada. O Código Penal é uma exigência de um planeta merda como esse. Então, sem Código Penal, um planeta merda vira um caos, não é? Então, tem que dizer, meu filho, olha, vou te dizer uma coisa muito importante. Você não pode matar, não, viu? Senão 35 anos de cadeia, homicídio doloso, tá? Meu Deus, um planeta onde é necessário dizer para as pessoas, ai, 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 não pode matar, não, é um planetinha de merda, né? Mas o Código Penal só serve aqui para esse nível daqui. Senão viraria um caos, não é? Mas na ideia do Vedanta, não tem como a gente acreditar que um Código Penal faça a gente expandir nossa consciência e que exista algo no universo que nos puna para alguma coisa. Pare com essa coisa. Pare com isso, tá bom? Isso só gera um sentimento de culpa horroroso. Tipo, eu nasci cego. Ah, é porque eu ceguei pessoas na vida passada. Cacete, eu já tô na merda por ser cego. Agora eu tô mais na merda ainda porque eu sei que ceguei pessoas. Meu Deus, eu estou me autogerando sofrimentos e traumas. Isso vai dar dinheiro para psicólogo e é muito bom para eles, não para a gente não é não. Olha só o que é. O que é que tudo é fruto dos nossos desejos. Vamos supor, eu fiz mal à dona Joaquina há 3 encarnações passadas. Eu vivi para destruir aquela pessoa, a dona Joaquina. Isso é o caso de uma outra pessoa, viu? Eu estou inventando os nomes. Então, eu fiz muito mal, eu estou colocando tudo para mim, tá? Como se fosse eu. Eu fiz muito mal à dona Joaquina há 3 encarnações. Eu era mal que nem um pica-pau. Por que eu falei mal que nem um pica-pau? Vocês já assistiram esse desenho do pica-pau? O pica-pau, Esse bichinho é mal pra cacete, gente. Não assistam esse desenho não, viu? Esse desenho só gera perversidade, maldade, é horrível, é horrível. O pica-pau é uma das piores coisas que eu vi na minha vida inteira. E eu tenho quase 60 anos, hein? Eu estou falando, eu fui da época do pica-pau, né? Se alguém falar, não parece não, eu vou adorar, viu? Não parece não os 60. Então, então olha só. Eu era Não mal. parece, não, pronto, já falei, não parece. Então, olha só. Eu era mal que nem um pica-pau. E fiz muito mal à dona Joaquina. Aí, morri, dona Joaquina morreu também. Lá em cima, na vida espiritual, eu comecei a ter aula nas minhas colônias espirituais com os doutrinadores e professores das colônias espirituais. Tem isso também aqui na superfície do planeta Terra, tá? Tem várias coisas nas colônias espirituais, mas tem, inclusive professores. E ao longo dos 2 ou 3 séculos, na vida desencarnada, eu fui tendo orientações, e me tornei uma pessoa melhor. Não era mais um pica-pau. Já era um ser melhor. E olhando para o meu passado, eu não consegui me perdoar. Porque hoje eu vejo que o que eu fiz com a dona Joaquina não deve ser feito. Não deveria ter sido feito. É coisa de pica-pau. E eu não consigo mais me enxergar como um pica-pau. Sabe, eu não quero ser um pica-pau, mas eu sou, porque eu fiz aquilo tudo com a dona Joaquina. Meu Deus do céu. Me perdoe, dona Joaquina, mas eu não me perdoo. Na época, eu odiava a dona Joaquina. Eu não aguento mais ver o que eu fiz em função desse ódio. Dona Joaquina, o que eu posso fazer para isso? Para reparar isso? Eu não aguento mais. Eu não consigo nem mais dormir aqui na minha colônia espiritual. Vocês estão vendo que isso
É um monte de desejos e pensamentos e sentimentos rolando dentro da gente. Isso é um desejo. Isso é um desejo. E esse desejo nos faz renascer. Ao lado da dona Joaquina, eu fazendo o possível e o impossível para ser bom para ela. Não tem ninguém me punindo. É o meu próprio desejo, esse todo que eu falei para vocês, que me faz renascer. Ao lado da dona Joaquina, em outro corpo, obviamente, e com esse desejo de tentar reparar o que eu fiz. No entanto, o ódio que eu sentia por ela há 300 anos ainda persiste. O ódio não some assim, mas persiste também eu não aguentar me ver como um pica-pau. Olha que relacionamento complexo que rola ali entre duas pessoas. Eu e a atual Joaquina. Um relacionamento de ódio e eu tentando ser alguém melhor diante dela, não ser um pica-pau. Essa pessoa pode muito bem ser o meu filho. E foi justamente o que aconteceu com essas pessoas que estão envolvidas nesse cenário. É uma mãe que tem uma filha e ela tem um ódio enrustido por essa filha, mas é a filha dela. Então, por ser a filha, ela tem que amá-la, porque mães amam seus filhos, inclusive os bichinhos, os animais. Eles dão a vida para que o filhinho, o filhotinho, viva. Isso é da espécie, nossa espécie animal. Aí, ela, a atual mãe da Joaquina, da atual Joaquina, ela escolheu nascer como alguém que cuida da Joaquina. Escolheu nascer como mãe dela. E ela tem uma vida difícil financeiramente. Ela tem que dar o couro para educar a Joaquinazinha. Ela tem que gastar o dinheiro que ela não tem com a com a Joaquinazinha, porque a Joaquinazinha é doente e exige altos custos. Tudo isso aconteceu em função do desejo. Essa mãe desejou isso tudo. Não é necessário a gente saber a causa, tudo o que aconteceu. A gente tem que saber que o que acontece aqui nessa vida é em função do meu desejo. E esse meu desejo é uma fonte de aprisionamento de mim para comigo mesmo. Eu me aprisiono em função dos meus próprios desejos. Essa é a coisa que a gente tem que sacar sempre. Quando eu toco no botão do elevador, por que eu sofro? O que está me fazendo sofrer não é o elevador demorar. É, antes de tudo, o meu desejo que me faz sofrer. Quando a gente entende que tudo, tudo vem de mim para eu mesmo, me autogero e me autoliberto. Isso ajuda. Se numa vida passada alguém me condenasse
me torturasse e me matasse, eu, a vítima, poderia estar com um sentimento de vingança horroroso dentro de mim. Eu não fiz nada. E aquela pessoa me torturou, me julgou e me matou. Aquela raiva daquela pessoa me faz nascer para fazer mal àquela pessoa. Eu nasço para destruí-la. Pode ter sido isso que aconteceu com a mãe da Cláudia na encarnação. Mãe da Cláudia, eu estou pensando, a mãe da Joaquinazinha, há 300 anos, pode ter sido por isso que ela maltratou tanto a Joaquinazinha. Porque antes a Joaquinazinha tinha julgado, condenado e matado aquela pessoa. Hoje ela faz mal àquela pessoa, depois nasce como mãe, e nada se resolve. Fica uma roda. A gente acha que as pessoas estão aprendendo, mas não estão. Agora, veja bem esse exemplo que eu disse. Uma pessoa vai, me julga, me maltrata e me mata. E eu sou inocente, na verdade. Eu estou contando a história de quem? De Jesus Cristo. Que um homem inocente foi julgado, foi torturado e morto. Por quê? Não gerou dentro dele um desejo, que hoje a gente pode falar de um vínculo kármico, né? Por que não foi criado dentro dele um desejo que o fizesse nascer para se vingar daqueles que os executaram? É a consciência do Vedanta. Eu ia perguntar sobre essa palavrinha para você agora. Eu estava aqui, falei, mas esse desejo, quando você fala, esse ciclo se rompe quando a sua consciência, quando você se torna consciente de que, como você falou, aquilo está me fazendo mal, ter maltratado lá a Joaquina me fez mal. Foi a sua consciência que trouxe isso para você, porque você estava evitando essa palavra, você só usou consciência agora, né? Eu fiquei assim, eu falei, mas quem está falando ali é a consciência, porque a consciência que gera o desejo, que cria o desejo. Eu estou entendendo assim. Essa consciência que eu estou falando, assim, a gente só tem 15 minutos, né? É o foco do Vedanta, é a consciência de Brahman. Mas aqui eu não vou poder explicar sobre Brahman bastante. Então, eu vou simplificar e vou ocidentalizar, falando do conceito de Deus, que não é assim no Vedanta, viu? Não existe um Deus que é um espírito superior que guia todo mundo, não é assim. Mas eu vou se transformar assim, porque senão não teremos tempo. E a aula de hoje não é sobre Brahman, é para a gente se conscientizar que tudo é o nosso desejo. Mas vou falar então de Deus indevidamente. A consciência de Deus, de Jesus Cristo, é que foi o fator que expandiu a consciência dele. Ele via tudo que estava acontecendo ao redor dele. E ele só via uma única coisa: Deus. Quando Pilatos o julgou, Pilatos falou: eu posso agora te absorver ou te condenar. Então, Jesus, fale alguma coisa em sua defesa. E Jesus não falou nada da defesa dele. Ele só disse: você tem esse seu poder agora, Pilatos, porque te foi concedido por Deus. Se você tem esse poder, é porque foi dado por Deus. Então, use-o bem, enxergue Deus. Jesus só via Deus em tudo. Ele não via nele uma punição, ou alguém que o estava maltratando indevidamente, tudo. O foco não era esse. O foco era o próprio Deus. Ele era tão pleno no próprio Deus que não tinha vínculos kármicos. Ele morreu inocente, de uma forma ruim, e não teve nenhum sentimento aqui que o aprisionasse
a situação alguma. Ele estava liberto. Moksha, liberdade. Ele estava liberto. Se ele estava liberto, não há por que nascer mais. Se nós estamos aqui nascendo e vivendo os nossos sansaras, não estamos libertos. E o que a gente tem que fazer é desenvolver, como Jesus Cristo, a consciência de Deus. E o Vedanta, ele se propõe a uma única coisa, a consciência de Deus. Então, o Vedanta, ele explica com detalhes o que é esse Deus, o que é Brahman, que, na verdade, somos nós mesmos, sabe? Mas aí seria uma outra aula, não existe um Deus. Se existisse um Deus, seria uma coisa separada da gente, e não existe, de verdade, a separação. Só existe unidade, só existe unidade. Então, mas isso aí, o Vedanta, ele se propõe a gente entender Deus, Brahman, Bhagavan, o Atman, o nosso eu mais profundo, o nosso eu infinito, Deus, a consciência de Deus. Quando a gente entra na consciência de Deus, como Jesus entrou, esse é o único fator libertador. Não existe nenhum outro, nenhum é nenhum mesmo. Então, eu posso viver 1000 encarnações, vivendo 1000 experiências. Eu antes sou torturado e morto, depois eu vivo e maltrato os meus, quem me fez o mal, depois eu nasço como papai daquela pessoa e tudo. Na verdade, não adianta nada. Nada. Eu estou rodando, é um cachorro rodando em torno do próprio rabo. Eu só adianta quando cresce em mim a consciência de Deus. E eu entro nela. Isso é o início do caminho. E o final também. Eu vou parar de falar agora. Complexo e difícil. A pergunta que me vem agora é a seguinte: falando no campo que você mesmo falou, né, no campo do desejo, então, o nosso desejo, enquanto consciências, deveria ser nos aproximarmos mais dessa unidade, né, desse todo, vou colocar assim para a gente evitar nome, né? Sim. E aí o nosso campo que vai ser gerado no nosso entorno vai nos auxiliar nessa busca desse eu, seria isso? Nessa caminhada, é isso? Você perguntou, as cartinhas são suas. Tá? Eu amo essas cartinhas. Tá aqui embaixo, ó, tá bem aqui. É isso, é isso que você está... eu falei assim, legal, já entendi que eu que tenho que trabalhar, perfeito. Ó, Isso que eu tenho que trabalhar, essa que é a pergunta. a resposta é individual para quem pergunta. Eu sempre faço assim. Então, para você, Beth, é o seguinte. Olha, você tem que destruir tudo que você acredita. Você tem que... Tudo que você acredita, todas as suas crenças. Pense em alguma coisa que você acredita ser aquilo. Destrói isso. Não tenha medo de destruir a torre, tá vendo? Ah, tá, a torre. Destrua tudo. E isso será maravilhoso, ó. É o 10 de copas. Você tem que aprender a destruir. Na mitologia védica, seria Shiva. Shiva. Ah, Shiva. Shiva é destruição. Sabe, destrói. Então, É o tridente, né? O destruidor. Eu conheço a mitologia. Né? É o destruidor. É o destruidor. Ele mesmo. Então, Shiva, Om Namah Shivaya. Então, o que eu estou dizendo para você, se você acredita que o seu amor, a sua filha, a sua família é que vai te salvar, a sua mãe que está doente é que vai te salvar, né? Eu lembro da sua mãe que você me falou. Sim, agora, são os dois lá, né? Meus dois queridinhos que... Meu pai está com 90, minha mãe com 85. Viu? Imaginar, né? Você acredita que o seu vínculo com eles é que vai te salvar? Não é, não. Não. É cachorro no rabo, sabe? Se você acredita que é você dando reiki para as pessoas, não é não. Não é não. Nada vai te salvar, nada. Tudo isso são experiências da Terra. E que se acabarão quando o seu corpo se acabar. E você nem vai se lembrar de nada. Você não vai se lembrar que era uma reikiana, que você foi filho do seu pai e da sua mãe. Você não vai se lembrar de nada, tudo vai acabar. Om Namah Shivaya. Tudo será destruído. Salve, Shiva. E
A única coisa que vai te restar é a consciência de Deus. É o que vai te salvar. Nada vai te salvar. Então, aprenda a destruir tudo. Salve Shiva. Om Namah Shivaya. Até caiu a cara. Dando paradigmas, né? Saravá. Saravá. Arigatou gozaimasu. Gratidão. Fala alguma coisa nova para eu tirar uma cartinha para você também. Realmente, Padre, com essa visão dos Vedas, a gente muda os conceitos totalmente. Totalmente. Aí mas a gente sempre quer buscar acertar, né? Fazer valer a pena a passagem aqui na matéria. Aí é isso que eu falo. Isso aí, está de pé? Você fazer valer a pena essa oportunidade na matéria? Você tem que usar todas as oportunidades aqui para expandir a sua consciência de Deus. Porque tudo vai cair. O céu e a terra vão cair. Mas a verdade não vai. Isso. Tudo que você considera como uma experiência que vale ou que não vale a pena, tudo isso vai passar. Sabe? O céu e a terra passarão. Mas a verdade mesmo não passará. Tá? Então, tudo que a gente diz que vale a pena, que não vale a pena, que não vale, são todas opiniões nossas. Uhum. E essas opiniões são coisas em função dos nossos desejos. Mas quando você entra na consciência de Deus, nem tem isso. Assim, a sua vida só vale a pena quando você amplia essa consciência. Porque o próprio Jesus podia ter pensado, a minha vida não valeu a pena. Eu tentei falar tanta coisa e ninguém escutou porra nenhuma. Até um dos meus discípulos me traiu, cacete. E agora ainda vão me matar? Porra! Não valeu a pena mesmo. Sabe? Mas não é isso. Eu tenho essa síndrome, viu? Eu acho que a minha vida não vale a pena. Porque eu acho que eu faço tão pouca coisa e sofro por isso. Eu queria fazer tão mais. Eu queria que esse grupo tivesse 300 pessoas. Mas tem vocês duas, a Beth e a Norma. Hoje teve o Jeff também. Eu amo vocês duas, sabe? Eu não tenho, assim... Eu sofro com isso. A minha vida não vale a pena, sabe? Eu sofro com isso que você falou. Viu, Norma? Uhum. Mas achar que a vida não vale a pena... eu não eduquei direito meu filho. Eu não tenho filho, não. Estou lembrando da Joaquinazinha, sabe? É claro que aquela mãe não vai educar direito a Joaquinazinha. Não vai. Tem uma experiência de ódio. E a cachorro no rabo, em sânscrito, é sansara. Tá? Ela não sai do sansara. Ela está vinculada. De sansara significa ciclo, mandar. Então, ela não sai do sansara dela. É claro que ela vai acabar a vida dela e vai dizer, a minha vida não valeu a pena. Uhum. Mas, se ela olhar com uma visão divina, ela vai ver que a única solução e tudo que existe é Deus. Isto vale a pena. E quando a gente atinge essa consciência, a gente vê que nada mais existe, é só isso. Não tem mais nada. Não tem mais nada. Então, tudo que me faz expandir a consciência nesse sentido, isso vale a pena. Mesmo que a situação em si não valha, entendeu? Mas se servir para a minha expansão, vale a pena. Interessante. São momentos que a gente tem lugar que chamaria de iluminação, né? São aqueles momentos que você conecta e amplia a sua percepção, né? Esses momentos que você está falando de conexão, porque isso pode, é como você falou, as situações são diferentes, então talvez você faça essa conexão em momentos diferentes, e aí você vai alcançando essa ampliação, expansão da consciência, né? Que a gente fala tanto em expansão de consciência. Mas eu estou entendendo pelo que você está falando, porque assim como essa menina, ela passou esse problema com a filha dela, aí pode ser que ela tenha um problema com um colega de trabalho, que é outra situação, mas tá tudo ali. Então, são pequenos momentos que vão construindo isso, né? É uma caminhada mesmo. Não é um negócio que, ok, acabou, agora
Fechei. Não, fechou. Aquele pedacinho da Sansara, né? Funcionou. Agora, temos outras questões, né? Quando a gente vem, a gente, de vez em quando, desbarra, só muda o artista, mas a situação é igualzinha. É uma caminhada que está no capítulo 7, logo no início do capítulo 7, de milhares de nascimentos. Inúmeros. Tem essa palavra lá, milhares. Nesse planeta, em outros planetas, na forma humana, em outras formas de vida também. É uma coisa muito extensa. Muito. Hoje, quando a gente se lembra de encarnações passadas, a gente só se lembra de encarnações humanas. Uhum. Mas você não consegue ver a sua forma de outros planetas. Mas, no entanto, é certo, quase certo, que você já esteve lá há muito tempo. Até muito mais tempo do que você está aqui. E também viveu em outras formas aqui na Terra mesmo que não as humanas. Né? A única forma que a gente consegue aceitar sem ser humano é a forma de espiritual, né? Que é uma outra espécie animal também, o espírito. Né? Mas a gente pode viver de diversas formas aqui na Terra. Quer dizer, isso aí que você falou, Beth, é uma coisa que é verdade. É um caminho muito longo. Mas quando a gente desperta para a consciência, é uma outra fase da caminhada. E aí, a nossa fase vai ser apenas em função dessa consciência. E a gente vai renascer em função dessa consciência. A gente vai viver em função da consciência de Deus. E todos os nossos desejos são em função disso. E a nossa vida vai ser isso. Até nós sermos tudo, somente isso. Vasudeva Sarvamiti. Deus é tudo. Quando a gente atinge a consciência que Deus é tudo, Vasudeva Sarvamiti. Estamos livres. Estamos livres. E aí a gente ganha uma medalhinha aqui chamada Avatar. Seríamos um avatar. Né? Mas a gente pode desenvolver essa consciência, às vezes, em um segundo. Meu Deus, caramba! E baixa uma coisa tão forte e pode libertar a gente em um segundo. Que foi, mais ou menos, a experiência de Paulo de Tarso, não foi? Que era um cara mau pra cacete, que nem um pica-pau. E algo aconteceu durante 3 dias, que a Bíblia chama de uma cegueira que ele teve, uma coisa transcendental, que quando ele voltou daquela experiência mística que ele teve com ele mesmo, ele estava completamente louco, transcendido. Quer dizer, louco não, louco do bem. Assim, ele estava completamente outra pessoa. E foi o Paulo de Tarso que a gente conhece, né? E aconteceu em 3 dias. Não precisa demorar milhares de encarnações. Pode acontecer em 1 segundo, ou em 3 dias, ou em 3 bilhões de anos. Mas pode acontecer aqui e agora, hoje, escutando isso. Paulo demorou 3 dias. Pode demorar 3 dias para a gente, pode demorar muito menos. Quando ele desligar o computador, pode ser esse o momento. E isso vai se espelhar da próxima vez que você apertar o botão do elevador. Vai se espelhar quando você estiver vivendo um fruto do seu desejo. Quando a dona Cláudia estiver vivendo as compulsões dela e não puder comer tudo quanto ela gostaria, não puder consumir todas as drogas que ela gostaria, não puder viver as experiências sexuais que ela viveu antigamente, o coração, e hoje tudo é constrangimento, tudo não pode, então ela não pode mais. Se ela tiver a consciência de Deus, ela vai se relacionar com esse mundo como Jesus se relacionou com o mundo dele. Eu gostaria de continuar vivendo e expandindo a minha vida de missionário, mas não posso mais, eu vou morrer. Mas ele via tudo Deus. Quando a dona Cláudia, chamei de Cláudia, né? Conseguir enxergar que tudo é Deus, ela não vai sofrer pelas restrições dela. Como Jesus não sofreu no coração dele com as restrições dele. Se eu tivesse mais tempo, eu cantaria uma música para vocês, mas acho que não tem. São 18 em ponto. Ah!
Ai, que coisa. Foi muito bom, Marcelo. Vocês não sentem Da Excelente. próxima força? vez a gente pede para você começar com a música, então, Patrícia. Já está marcado. Tá bom, o violão está logo ali. Mas Está marcado já. Vou anotar aqui no meu caderninho. Pediu para vocês não sentem no seu coração a força disso tudo aqui? Muito. Foi muito forte que você conversou com a gente hoje. Eu vou começar a olhar vou colocar assim, metaforicamente falando, o botão do elevador de uma outra maneira. Eu já me faço alguns questionamentos, né? Você vê pelas minhas perguntas. E aí, Isso. quando chega parece que clareia mais para mim assim, algumas coisas, né? Eu sempre busco o caminho do meio, porque é como você estava falando, não dá para a gente viver em função de algumas coisas que a gente gostaria de poder dar mais atenção, enfim. Então, meus amores, os meus amores, a Norma, a Beth e o Jefferson. Então, Marcelo, eu ouvi a sua palestra toda. Muito obrigada, gratidão. Tem muita gente Sim, aí. Marcelo. valeu, Paulette. Ó, coração para vocês todos. Ó. Fica Obrigada. com Deus, Gratidão. Marcelo. Obrigada. Até o mês que vem, se Deus Obrigada, quiser. Patrícia. Muito obrigada.